ataque às políticas de proteção aos recursos naturais. Ministro do Meio Ambiente que caminha de mãos dadas com madeireiros ilegais, grileiros, temos muito que conversar. Por isso, o tema da roda de conversa desse mês é a devastação ambiental como projeto totalitário e econômico do governo Bolsonaro. E para falar sobre o assunto, o Sindicep convidou primeiro, Mariana Momesso, que é servidora do IBAMA, presidente da Associação dos Especialistas em Meio Ambiente de Pernambuco, AEMA, e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Denis Rivas, que é servidor do ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Meio Ambiente, a ACEMA. Rivas também é geógrafo e mestrando em Geografia Política, Planejamento e Recursos Naturais pela Universidade de São Paulo. E também temos o prazer, de estar como convidada a Edneida Cavalcante. Ela é pesquisadora da Fundagem, graduada e mestre em Geografia e Recursos Hídricos. Atualmente realiza pesquisas em Educação Ambiental, áreas protegidas e gestão integrada em terras secas. E, por fim, temos o nosso diretor, Eduardo Albuquerque, que é servidor do IBAMA e diretor da Secretaria de Divulgação e Imprensa do Sindicep-PE. E agora eu vou passar a palavra para Eduardo. Bom, gente, boa tarde, Primeiramente, eu queria saudar, os nossos convidados, Mariana, colega, companheira lá do IBAMA Pernambuco, Denis Rivas, que é companheiro nosso também, é da área ambiental federal e presidente da ACEMA, e Edneida Cavalcante, nossa pesquisadora lá da Fundagem, que vai nos ajudar aqui nesse debate. Bom, o Sindicep está muito preocupado já há um tempo. Esse programa já vem sendo pensado dentro da pauta ambiental, dentro da ideia da Semana do Meio Ambiente, mas, sobretudo, por entender que a pauta ambiental, o meio ambiente, a política ambiental do governo Bolsonaro, na verdade, ela foi desde o início, acho que desde até antes da posse, desde antes do próprio governo, o microcosmo, o laboratório do que a gente está vendo hoje na prática, do que é a política Bolsonaro genocida, a política genocida para a saúde pública, por exemplo. Senão, vejamos, desde o início, o meio ambiente pareceu ser a área que Bolsonaro iria meio que, ou que ele pelo menos externava com mais qualidade, vamos dizer assim, de destruição. A pauta ambiental sempre foi esse espaço onde Bolsonaro deixava claro qual era a sua proposta, Foi na pauta ambiental que ele foi contra a ciência pela primeira vez, quando ele começou a questionar, por exemplo, quando ele demitiu o presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, quando detectava as queimadas, o aumento das queimadas no norte do país. Foi na pauta ambiental que ele primeiramente apontou, por exemplo, claramente para uma perseguição aos servidores públicos, Foi exatamente desde antes da campanha, na campanha e no início do governo, ele deixou claro que ele não queria contar com servidores públicos, por exemplo, na gestão ambiental. Ele começou a acusar servidor público de ser militante xiita, militante do ONG, etc. e tal. Foi na pauta ambiental, por exemplo, que ele inaugurou essa ideia de que os inimigos, quem são os inimigos do governo dele? Então, são os indígenas, são os quilombolas, e quem são seus parceiros preferenciais, os madeireiros, os grileiros, etc. e tal. E é na pauta ambiental também que fica muito clara a ideia da política, ou da visão econômica do governo Bolsonaro e do próprio Paulo Guedes. Qual a visão do progresso, qual a visão do desenvolvimento que o governo tem para o país? Eu acho que pela primeira vez a gente tem no meio ambiente, porque sempre foi uma discussão dentro do meio ambiente, da discussão da pauta ambiental, a questão de crescimento, desenvolvimento, com sustentabilidade. A pauta ambiental sempre fez a intersecção dessa visão desenvolvimentista, de crescimento. A pauta econômica sempre perpassou. No entanto, eu acho que pela primeira vez a gente tem isso claramente, quer dizer, uma visão econômica, economicista, de progresso
versus meio ambiente. E a escolha obsessiva e permanente do progresso diante do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente. E dentro dessa visão toda de governo, de país, a gente tem o nosso ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que também, eu acho que pela primeira vez na história, a gente tem um ministro diretamente antiambiental, anti-pauta ambiental. Parece que toda a política implementada pelo Ministério é de vamos desmobilizar, desmontar toda uma estrutura que foi construída não por um governo, não por um viés político, ideológico, mas por um país, né? São 30 anos de implementação, de aprimoramento de uma legislação ambiental que a gente vem vendo nesses últimos dois. Ele já começa um pouco com o Temer, mas se aprofunda com o Bolsonaro, justamente por esse viés que ele tem declaradamente de ser anti-meio ambiente ou anti-pauta ambiental, a implementação de um desmonte declarado. Né? A gente vem desde 19, desde aqueles acidentes, das chamadas tragédias ambientais, Brumadinho, as queimadas na Amazônia, o óleo aqui do litoral do Nordeste, que a gente vem tendo o desmonte, claro, da legislação ambiental, culminando agora, em maio, com a aprovação da chamada nova lei de licenciamento ambiental, que parece que sintetiza essa visão econômica e totalitária do governo. Quer dizer, a visão econômica, o investimento econômico, a ideia de progresso econômico, uma ideia antiga de progresso econômico, está acima de qualquer ideia de preservação ou de desenvolvimento sustentável ou de discussão com a sociedade. E por que totalitário? Porque também, a partir do meio ambiente, e ele começa a descredenciar, a desmobilizar os conselhos, né? O CONAMA, quer dizer, a participação social na própria gestão ambiental, ele também começa a desmobilizar e ele também começa pelo meio ambiente. E, por fim, nessa minha breve apresentação, que eu queria fazer esse link, também, se a gente pensar a PEC 32, a reforma administrativa que a gente vem combatendo, que é a pauta do momento também do serviço público, ela também é embasada na visão que ele tem, por exemplo, dos servidores públicos para a pauta ambiental. Vê o servidor público como xiita, também como um inimigo que a gente vai perseguir, se possível afastar e colocar a gente nossa. Quer dizer, a reforma administrativa tem esse viés muito claro. A gente elimina concurso, escolhe umas áreas, permite outras formas de contratação e aí começa a colocar a gente nossa que vai facilitar a passagem da boiada, para usar a frase do nosso ministro do Meio Ambiente, vai facilitar a passagem da boiada, a implementação dessa política que a gente reconhece destrutiva e completamente fora de propósito do que o país já desenvolveu na área. Então, eu queria agradecer essa minha fala, só de pontuar a questão e de agradecer a presença de vocês no nosso programa Roda de Conversa e devolvo a palavra para a Deise Lemos tocar o debate. Denis, você poderia falar do processo de esvaziamento da legislação ambiental no Brasil e do que você acompanha em relação à perseguição de servidores de carreira? Obrigado, Deise, pela pergunta, obrigado pelo convite. Gostei bastante também da contextualização que o Eduardo fez, muito completa, né? Acho que para falar um pouco sobre a situação do pessoal, né? Acho que vale a gente elencar, né, a perda do próprio ambiente de trabalho dentro das instituições, né? Dentro do IBAMA e do ICMBio, mas também do Ministério do Meio Ambiente, né? Que começa justamente nessas declarações aí que o Eduardo mencionou, ainda na campanha, né? Chamando os servidores de xiitas, né? Indústria de multas, né? Essa desqualificação do trabalho dos servidores, né? A partir dessas declarações, elas, infelizmente, não cessaram depois que o
o Bolsonaro venceu as eleições, né? E, infelizmente, se transformaram em política de governo, né? A legitimação da destruição, né, do meio ambiente. E essa deterioração do ambiente de trabalho, ela veio acompanhada também pela militarização dos quadros aí estratégicos, né? Tanto o IBAMA quanto o Instituto Chico Mendes, os principais cargos estratégicos estão ocupados por policiais militares do estado de São Paulo, que é de onde o Salles tem origem, né? E eles não estão lá para realizar um aprimoramento no trabalho, nada disso. Infelizmente, o que a gente verificou e tem sido objeto aí de diversas denúncias da própria imprensa, né, é que os trabalhos técnicos dos servidores estão sendo inviabilizados, né? Acho que um caso que ficou mais famoso foi a ação dos fiscais do IBAMA lá no sul do Pará, terra indígena Ituna e Itatá e outras terras indígenas da região, quando após uma ação de inteligência, os fiscais conseguiram desintruir toda a unidade de conservação, a terra indígena, né? E isso foi reportagem de uma matéria do Fantástico, e na semana seguinte o chefe da fiscalização e o chefe da operação foram exonerados, né? E foram substituídos aí por policiais militares, né? Mais recentemente também os servidores do Instituto Chico Mendes trouxeram a público uma operação de fiscalização que tinha levado alguns meses de trabalho de inteligência, e quando o diretor do Instituto Chico Mendes tomou conhecimento que o alvo estratégico daquela operação que estava indo a campo tinha como objeto a apreensão de cerca de 1.000 cabeças de gado que estavam totalmente ilegais numa reserva biológica, a determinação foi para suspender a fiscalização e desviar o alvo para outros desmatamentos, né, sendo que a área que eles iam atuar já tinha alguns milhões de reais de autos de infração, e de nada adiantaria aplicar mais multas numa situação como aquela. Então, esses exemplos que eu trouxe são uma demonstração do porquê a gente vem obtendo recorde de desmatamento em cima de recorde de desmatamento. As ações de inteligência, elas foram inviabilizadas no atual governo, as operações de garantia da lei e da ordem submeteram os trabalhos técnicos de inteligência à ação aí de militares que não tinham nem a experiência e nem mesmo a intenção de executar, de fato, as ações de inteligência que tinham sido obtidas pelos técnicos do IBAMA, né? E, por conta disso, a gente, em 2021, está vendo novamente um aumento do desmatamento, né? E se nada mudar, esse cenário vai se repetir aí em 2021 e 2022. Além disso tudo, assim, a gente nunca teve tão poucos fiscais, tão poucos servidores, né? Devido aí à reforma da Previdência, né, e ao envelhecimento do corpo técnico de servidores, hoje faltam cerca de 4.000 servidores entre IBAMA e Instituto Chico Mendes, né? Que são vagas que foram criadas aí pela aposentadoria ou pelo falecimento de colegas, né? Infelizmente. E então esse é o cenário atualmente do corpo técnico aí do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, né? E é por conta disso que a gente tristemente vê aí os índices de desmatamento aumentarem, né?
A mesma coisa em relação às queimadas que consumiram aí 30% do Pantanal o ano passado, né? As declarações do presidente e do ministro, né, deslegitimando a ação do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, servem como um rastilho de pólvora que vai dar direto aí nas propriedades rurais, muitas delas irregulares, objeto de grilagem de terra pública, né? E ao perceber um ambiente de falta de controle, né, e de falta de possibilidade dos órgãos ambientais atuarem, eles veem o campo livre para atuar e botar fogo, ampliar pasto, né, grilar terra pública, né? Então, tudo isso está interligado, né? E, enfim, a sucessão de ataques não para por aí. A gente teve também, cerca de 2 meses, uma instrução normativa conjunta que praticamente inviabilizou a ação da fiscalização, né? Criou aí uma figura de que o fiscal, quando constata um ilícito, ao invés de aplicar uma multa, ele realiza um relatório, né? Esse relatório tem que ser submetido a algum superior hierárquico, e esse superior hierárquico pode validar ou não a emissão de uma multa, ou seja, está burocratizando a emissão das multas, e uma vez que a multa seja consolidada pelo superior hierárquico, o fiscal tem uma série de prazos exíguos que, se ele não cumprir, a própria norma ameaça ao servidor de abertura de processo administrativo, que pode levar até mesmo à demissão. Então, por conta disso, mais de 600 fiscais assinaram um documento aí apontando toda a imobilização causada por essa instrução normativa, né? E, por conta disso, o mês passado, nós tivemos o menor número de autos de infração de toda a história do IBAMA. Então, o cenário triste é esse, né? Num ambiente aí em que o desmatamento avança descontroladamente, o garimpo avança descontroladamente, a gente constata o menor número de autos de infração da história do IBAMA, porque o cenário foi de desmonte mesmo, né? O Ricardo Salles não é à toa que está sendo acusado pela própria Polícia Federal de corrupção. Ele foi colocado lá para desmontar o Ministério do Meio Ambiente, para desmontar os órgãos executores da política ambiental. E ele tem conseguido realmente ser bem-sucedido, né, na missão que foi dada a ele. E se os parlamentares não tomarem aí uma posição de abertura de uma CPI que está sendo proposta pelos parlamentares, né, se essa CPI não for instaurada o mais rápido possível, os danos ao meio ambiente são cada vez maiores e certamente irreversíveis. Esse é o cenário triste que a gente tem para trazer, e concordando também com o Eduardo, a PEC 32, né, a que propõe aí a reforma administrativa, na verdade, é rasgar a Constituição e levar o país de volta para o período da monarquia, praticamente, né, quando o rei mandava e aos subordinados cumpria apenas obedecer, sem nenhum questionamento, porque, tirando a estabilidade do servidor público, a chance de executar um trabalho técnico que contrarie a vontade do político de plantão é praticamente nenhuma, né? Ninguém vai ousar fazer um parecer que contraria aí os interesses
econômicos, financeiros, políticos, né, colocando o próprio cargo em risco, né? Então, é por isso que uma das principais lutas aí que a gente tem pela frente é combater essa proposta terrível de reforma administrativa, que, na verdade, é a precarização total e o fim do serviço público, o fim da prestação de serviços públicos de qualidade para a população, e é esse o alerta que a gente deixa aqui para os servidores e para a sociedade que nos assiste. Ok, obrigada, Denis. Agora eu vou chamar a Mariana Momesso. Mariana, em Pernambuco, como está o processo de desmonte do IBAMA? Aqui a perseguição é mais uma questão de infraestrutura? Oi, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas todas que eu gosto muito, né? Denis e Edneide, Eduardo. Então, o Denis, assim, ele já foi bastante completo na fala dele, né? Então, eu tenho poucos pontos a acrescentar, mas, assim, em relação específica a Pernambuco, no IBAMA, nós não tivemos esse processo de perseguição individualizada até, que foi muito vivenciado no ICMBio. No IBAMA, o processo de perseguição que a gente tem mais vivenciado é esse processo geral, de uma criação de ódio ao servidor do IBAMA, e que oferece risco às pessoas, inclusive, quando saem para trabalhar, né, por esse alimento ao ódio desde a época da campanha, né, como se o IBAMA fosse o responsável pela não realização de atividades econômicas e o servidor do IBAMA, então, nesse sentido. Mas perseguição individual, felizmente, nós não tivemos aqui. A gente sempre na carreira de analista, na carreira ambiental, né, federal, a gente defende que os cargos sejam majoritariamente, prioritariamente ocupados por pessoas da casa, por técnicos, por pessoas formadas dentro das instituições, que conhecem o funcionamento, que já tem ali o dia a dia, que vai pegando a expertise. E isso, como o Denis bem colocou, ele foi desmontado de forma generalizada. Então, as superintendências, basicamente, hoje no IBAMA, pouquíssimas são ocupadas por servidores, eu não saberia dizer quais, mas pouquíssimas são. Então, a nossa, por exemplo, não é ocupada por servidor. Nas últimas gestões, ela foi ocupada por servidor, né? Nós tivemos Ana Paula, depois tivemos Francisco, tivemos Lisânia, que hoje é substituta, mas atualmente superintendência não é, mas nós não temos essa perseguição específica a servidor. Agora, no ICMBio em Pernambuco, isso chegou a acontecer em Fernando de Noronha, né, o ano passado, eu acho que foi o ano passado, foi o ano retrasado, 2019, teve o caso Fernando de Noronha, e teve também um caso na APA Costa dos Corais, que foi revertido, né, então nós não vivenciamos isso mais dessa forma. Agora, a gente vivencia um desânimo muito generalizado, assim, existe um desestímulo muito grande à continuidade do trabalho. E trabalhar é um ato de resistência hoje. Então, a gente conseguir produzir o nosso trabalho, dando o nosso melhor em prol da sociedade brasileira, para se destruir o mínimo possível dentro da nossa esfera de atuação, dentro daquilo que a gente consegue fazer com esse esvaziamento institucional. Então, eu considero que seguir trabalhando é um ato de resistência dentro da nossa instituição hoje, com todos esses problemas que são gerados. Então, a gente tem um problema sério aqui em Pernambuco, como tem no Brasil inteiro, em todas as superintendências, que o Denis colocou, que é um problema geral, mas nas superintendências é muito sentido, que é a falta dos servidores, porque o pessoal mais antigo do serviço público está nos estados, e houve, assim, a aposentadoria foi muito grande, né, nos últimos anos. Então, eu acho que teve uma redução de mais de 50% aqui dos servidores do IBAMA de Pernambuco. Eu acho que hoje a gente tem uns 60, eu acho que se tiver uns 60, é mais ou menos isso. E tinha 130, 140, talvez até Eduardo saiba dizer mais quanto tinha aqui. Então, mesmo com a divisão do ICMBio, a gente ficou com 110, ou foi 100, e hoje a gente está assim, já perto dos 50. Isso vai também viabilizando o trabalho. Então, o servidor passa a responder por uma carga muito maior de serviço, e suas responsabilidades muito maiores, e sob esse ambiente de pressão. Isso está afetando, sim, a saúde mental dos servidores. Isso é uma questão muito importante, que eu acho que deve ser discutida na nossa categoria.
como isso está prejudicando a nossa vida. Então, não é incomum você ver servidor tomando antidepressivo, ou muito para baixo, muito desanimado, pensando num outro trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente está ali resistindo, porque a gente também tem expectativa de mudança, né? A gente está num momento realmente muito ruim da nossa carreira, muito ruim do serviço público, da política brasileira de uma forma geral, né, no governo federal e também no Congresso Nacional, né? Mas a gente tem uma expectativa também de que esse processo ele seja interrompido em algum momento e haja uma mudança para melhor, né? Eu, assim, com relação a essa questão aqui em Pernambuco, o que eu queria colocar, a principal era essa, e eu queria fazer só uma complementação na fala do Denis, com relação a esse esvaziamento e essa alteração de legislação ambiental que a gente tem, né? Na realidade, assim, a matéria ambiental, trabalhar com o tema meio ambiente, nunca foi e não é, eu acredito que em lugar nenhum desse planeta capitalista, no regime que a gente vive, uma tarefa fácil, porque a gente lida diretamente com um conflito de uso daquele bem que é um bem público. Então, assim, a gente tem um bem difuso, que é o meio ambiente, que deve ser preservado para as presentes e para as futuras gerações, e a gente tem um interesse de uso imediato para a fonte de lucro, de realização de atividades econômicas que vê aquele bem difuso como um recurso natural para ser usado. Então, assim, sempre na área ambiental a gente viveu esse conflito, né? Como servidores, a gente sempre viveu. Só que hoje tem um diferencial muito grande a isso, ele é muito maior. Então, assim, você, além de tudo, além de você ser parte desse conflito, que já é da natureza, da proteção do bem ambiental, você é o inimigo do desenvolvimento. Você é aquela pessoa que impede o país de avançar. Então, o órgão ambiental, a lei ambiental, então, assim, é um peso realmente muito grande que está sendo dado, e a velocidade das mudanças das leis e dos regramentos internos, os regramentos internos infraconstitucionais, as normas, como o Denis colocou, e mesmo as leis, né, a gente tinha processos longos de discussão. Eu cheguei a estudar um tempo atrás, assim, desde a Constituição de 88, a gente vinha pegando muitos processos que o judiciário julgava, mandando cumprir o Código Florestal, que era de 65, né? E na medida que foi tendo cada vez mais cobrança para cumprimento do Código Florestal, por exemplo, foi tendo uma pressão no Congresso Nacional para que o Código Florestal mudasse e ficasse uma lei mais branda, sobretudo para beneficiar os ruralistas, né? Óbvio. E assim vem sendo feito. Com licenciamento, a gente tem uma lei de licenciamento também desde 2004, 2001, se discute a mudança da lei de licenciamento. Só que nunca foi feita uma mudança em 24 horas. A gente passava por um processo de discussão. Existia um processo de negociação. E esse processo de negociação a gente não está vendo mais. Então, assim, é como se você tivesse agora é tudo ou nada. Então, vamos acabar com tudo agora, nós temos a oportunidade, vamos acabar com tudo agora. Então, é um processo difícil, a questão ambiental, ela é um processo de negociação na sociedade, né? A gente vivencia esse conflito sempre, né? Essa questão do desenvolvimento, que é tido por crescimento econômico, por ocupação das novas áreas, por aumento da produtividade e destruição do meio ambiente, por outro lado, a gente vivencia isso, e as leis ali tentando fazer uma negociação. E hoje, essa margem dessa negociação da lei, ela praticamente não existe. Então, a gente realmente sofre um rolo compressor na nossa sociedade por aprovação dessas leis a toque de caixa, sem discussão sobre o impacto que elas vão ter no futuro. Porque o bem ambiental é um bem para a nossa geração e para a geração futura. Quando você aprova uma lei de licenciamento, como a Câmara aprovou agora, por exemplo, que em 24 horas, um substitutivo que não foi discutido, que a sociedade nem conhece, quer dizer, que você tira licenciamentos importantes, deixam de existir. Por exemplo, você pode agora criar milhares de cabeças de gado e não vai ter mais que ter licença ambiental. Considerando o impacto todo que aquela atividade gera, qual é o prejuízo para a sociedade? Qual é o prejuízo futuro para as nossas gerações? Então, nada disso está sendo levado em conta. E quando chega no poder executivo, aí você tem um governo que é de cima para baixo. Então, assim, a questão hierárquica, ela realmente ficou bastante militarizada na área ambiental. As normas têm sido mudadas, assim, sem discussão, né? As infras legais, assim, às vezes,
A gente viu essa IN que o Denis colocou, se abriu para discussão depois que já foi publicada para cumprir, aí todo mundo disse, não tem condição, aí abriu para uma discussãozinha, mas na verdade foi fechada. Não teve uma discussão de fato, você não teve realmente o que é que isso vai mudar, o que é que isso vai ajudar, o que é que isso vai melhorar, não. Então, a gente vê que no contexto geral, é um contexto mesmo de passar uma boiada, e passar muito rápido, não dando espaço para a sociedade nem tomar pé da situação. Então, as pessoas, assim, nem chega você ter o tempo de fazer a reflexão sobre as consequências daquilo que está sendo feito. E a gente vai sofrer consequências muito duras, assim, a gente já está vendo por conta do desmonte ambiental, a gente tem problemas de chuva, a gente tem problemas de água, a gente vai ter problemas na produção, por conta da forma como o meio ambiente tem sido tratado. E nesse governo, muito mais ainda, e tendo nós, servidores, como inimigos preferenciais, né, principalmente da área ambiental. Então, assim, realmente a retirada dos direitos da Constituição Federal, direitos sociais e direitos ambientais, por ser um bem difuso, o papel do poder público na defesa, no planejamento desse bem difuso é extremamente relevante, porque um bem difuso pertence a todo mundo. Quem vai defender esse bem? Eu tenho uma casa numa fazenda, mas o bem ambiental está na minha fazenda. Quem vai cuidar do bem ambiental? Eu vou cuidar da minha fazenda, dos meus interesses. Então, assim, o papel do poder público, do executivo federal, estadual e municipal, ele é muito importante, porque é uma das formas que a sociedade tem de defender a preservação desse bem que é de todo mundo, inclusive das futuras gerações. E realmente a gente está vivendo assim, como o Denis bem colocou, é um rolo compressor, e a gente vai ter consequências sérias no futuro se a gente não conseguir reverter essa situação. Então, eu queria só aproveitar assim, o gancho das falas todas aí, para não ser repetitiva, né? E colocar, como bem já colocaram, sobre a reforma administrativa, essa questão da perda de estabilidade do servidor, também é outro prejuízo enorme para a sociedade brasileira. Quer dizer, como é que um servidor sem estabilidade vai defender o interesse da sociedade? Ele pode estar sendo ali controlado por um interesse privado. Ele não vai ter garantia que, se ele defender o interesse da sociedade, ele vai ser preservado no seu emprego. Ele não tem garantia de que o que ele vai propor vai ser cumprido, vai ser respeitado. Então, realmente é um absurdo, voltar à monarquia, e isso aí eu espero que realmente não passe como outras coisas que já passaram, que sejam revertidas no futuro. Então, eu queria fazer essa fala e agradecer pelo convite a vocês e passar a bola aí. Obrigada. Ok, obrigada, Mariana. Agora eu vou convidar a Edneida para falar, né? Edneida, você realiza, né, pesquisas na área ambiental, e esse processo de desmonte na política ambiental que a gente viu, né, que foi, já está tendo impactos nas áreas protegidas, e quais são essas possíveis ameaças? Então, gente, é muita coisa, né, para a gente processar e conseguir acompanhar. Fiquei aqui, inclusive, me perguntando se para a gente que está de uma maneira, né, mais direta, inserida né, na temática, quem é de órgão ambiental, ou porque faz pesquisa e acompanha de alguma maneira, não é simples a gente conseguir, né, dar conta dessa avalanche de questões, dessa avalanche de desmontes. Eu fico imaginando assim, como é que a gente chama a sociedade para essa discussão, porque são muitos ataques, né, de todos os lados. A gente está falando na pauta ambiental, que vai dialogar com várias outras pautas, e não é simples das pessoas poderem minimamente compreender a profundidade, né, do que está por trás disso, né? Eu queria fazer uma reflexão anterior, colocando que eu venho de uma instituição pública também, né, que trabalha, né, com pesquisa social, com cultura, né, e com documentação, né, prioritariamente na região Nordeste, e que a gente também tem sido alvo de bastante desmonte, né? Se a gente pensa as verbas para ciência e tecnologia, elas são agora, esse ano, as menores, né, do século XXI, né? E diante de uma situação tamanha, desafiadora, né, colocada pela própria pandemia, que
vários especialistas do mundo todo dizem o quanto que é importante o olhar das ciências sociais, né? Que nesse governo do Bolsonaro também está o tempo inteiro sob ataque, né? Haja vista aí a não realização do censo, haja vista a retirada praticamente das ciências sociais na concessão de bolsas, né? Então, é também um universo assim bastante comprometido, né, com as políticas desse atual governo. A gente também tem questões sérias relativas à aposentadoria, né, e ao esvaziamento em termos, né, de mão de obra, né, para atender, né, o que seria extremamente necessário a gente aprofundar o conhecimento sobre os impactos, né, e questões ligadas a esse conjunto, né, de PLs aí que estão em andamento, né, ou de várias coisas aí que já foram aprovadas, tem de repercussão na sociedade, né? E não são poucas as questões, né? Então, se a gente pensa nas unidades de conservação, né, que são de proteção integral, né, elas estão sob ameaça, e o que a gente já tinha de fragilidade, inclusive na implementação das unidades, né, de conselho gestor, de plano de manejo, totalmente aí, né, comprometidas, porque os recursos estão também escassos, e toda essa questão ligada à forma de tratar os servidores, né, e de não priorizar isso, é algo que já tem impactos bastante significativos. Você tem as unidades e você não tem, né, os desdobramentos necessários para o depois da criação no papel das unidades de conservação, né? E aí, nas que são, né, de uso sustentável, que tem a população, digamos, podendo acessar o recurso, e aí você tem um conjunto de outras questões, que é da ausência também de políticas que dê suporte a essa população, né? Se a gente toma como exemplo, né, para falar daqui de uma realidade que envolve Pernambuco, a Resex Acau Goiânia, e olha, né, o pescador e a pescadora artesanal como sendo, né, essa população que pode fazer uso dos recursos dentro da área protegida, o quanto que eles foram impactados por questões que, inclusive, ficaram sem respostas, né? O derramamento de petróleo, né, que simplesmente fechou as investigações sem nada conclusivo, né? E aí depois vem a pandemia e você tem toda uma fragilidade no trato com essas populações, né? E, assim, para mim tem algo que é mais abrangente até, que está na fala da Mariana, né? A gente tem um discurso que coloca, né, em lados antagônicos a possibilidade de você ter desenvolvimento e ter proteção ambiental, né? E é um embate que ele vai sendo atualizado e que ele, na verdade, não é de agora, né? Se a gente for parar para pensar, a inauguração dessa discussão ambiental num caráter mais planetário, né, com uma iniciativa de trabalhar a governança ambiental num caráter mais planetário, está completando meio século, né, o ano que vem, que é a Conferência de Estocolmo, né? Então, meio século em que essas questões estão na pauta, em alguns momentos com um contexto favorável para a agenda ambiental, eu diria até que ali o início dos anos 1990 foi favorável, né, durante a Rio 92, e a gente conseguiu, digamos, avançar em discussões e avançar em institucionalizações e avançar na pactuação em cima de alguns temas, mas depois, rapidamente, nos anos 2000, isso dá
uma revertida por conta disso que a Mariana também trouxe, o Denis também trouxe, dessa pressão muito forte que passa a existir novamente, né, colocada pelo neoliberalismo, né, que vai pressionar, inclusive, alguns avanços que a gente conseguiu ter em termos da legislação, né. A gente está completando agora 40 anos da Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é de 81, anterior à nossa Constituição, e que consegue, no processo de elaboração da política, no processo, né, de reabertura democrática, ser uma lei bastante ousada, né? É nela que se situa o licenciamento que está agora colocado em xeque, né? Como um dos instrumentos dessa política, e que busca garantir esse equilíbrio, né, das atividades econômicas e da proteção ambiental, né? Que diz assim, olha, as atividades econômicas, elas são necessárias, elas fazem parte, né, do nosso desenho de sociedade, mas como é que elas podem acontecer de forma que eu garanta aquele bem, né, e que eu não desencadeie situações que vão ser prejudiciais à sociedade como um todo, né? Como é que eu crio esse equilíbrio? E é algo dinâmico, né? Quando a gente pensa em legislação, quando a gente pensa em governança, é algo que precisa ser ajustado. Não nessa pressa e não com essas prerrogativas e esses interesses que estão colocados, né? Ou seja, dinamizar, modernizar o licenciamento parece que era um ponto pacífico, né? Um ponto de convergência entre, inclusive, quem está na ponta, né? Muitas vezes, né? Das comunidades, das populações, né? Que estão na ponta. Essa compreensão de que precisa ter menos burocracia parece que é uma realidade, uma necessidade. Mas pegar isso, né, como justificativa e mudar o texto de uma maneira que você descaracterize e praticamente tira a função do licenciamento, né, para atividades que têm um potencial de impacto, e não só um potencial, né, uma realidade de impacto, como são as atividades agropecuárias e tudo mais, não é por aí, né? Então, essa necessidade da gente estar revisitando as normas, as leis, é uma coisa, outra é o contexto no qual isso está sendo colocado e discutido na atualidade, né? E traz situações que são extremamente delicadas no médio e no longo prazo. Quando a gente diz assim, olha, o bem ambiental, né, que é um bem difuso, é um bem comum, até essa compreensão do que isso significa é algo que talvez a gente precise, né, ir trabalhando mais nessa nossa comunicação com a sociedade, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem, como é que a gente se recoloca, né, nesse lugar de dialogar, né, com a sociedade. Ele também vai fazer falta para a própria economia, né? Porque você tem alguns pontos de ruptura e tem limite para tal fronteira, né? A fronteira agrícola tem um limite, ou seja, em determinado momento você não vai ter mais para onde ir, né? E a própria resposta dessas áreas extremamente impactadas, elas vão passar, né, a comprometer a própria atividade econômica, sem falar no comprometimento que tem da imagem, né, do Brasil nas áreas em que ele comercializa, né? Não existe ninguém bonzinho, né? Eu gosto muito da ideia, né, de um economista que ganhou aí um prêmio Nobel de Economia, que é o Amartya Sen, um indiano, e que ele diz assim, olha, a gente não poderia estar falando que existe país desenvolvido em lugar nenhum, né? Se a gente olhar o que é que ele faz fora da sua própria, né, no seu próprio espaço. Então, de repente, ali ele está tudo funcionando bonitinho, né, mas como é que é a atuação dele a partir, né, do seu capital, dos seus investimentos, das empresas nos outros países, né? Mas se a gente olha como é que hoje a União Europeia tenta encarar a questão de consumo de alimento, por exemplo, já com algumas exigências, aí a gente está
a gente tá indo numa direção bem contrária disso, né? Então, uma das PLs aí que está nesse pacote, né, do passar a boiada é a do pacote de veneno, né? E aí, se a gente for estar olhando também nessa perspectiva do que as pesquisas estão apontando, você vai ver o quanto que a gente já tem da presença de agrotóxico na água, né? Tem uma pesquisa da Fiocruz, 2017, que aponta que são 27, né, tipos de veneno detectados na água depois de passar pelo sistema de tratamento. Isso é muito complicado, né? E isso diz respeito às pessoas diretamente, né? Ninguém vive sem beber água, né? E a gente abre a torneira e não sabe aí o que é que está se passando, né? Parte significativa dos municípios no Brasil, né? Que eu acho que o segundo maior consumidor de veneno do mundo, né? E está aí para ser flexibilizado também toda essa parte e, ao mesmo tempo, abrindo para produtos que já são proibidos, né, em outros países e que nas pautas de importação desses países também já tem restrições, né? E como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que um grande desafio para hoje quem trabalha com pesquisa, mas quem trabalha também com movimentos sociais, né, ou com espaços políticos, né, de discussão, é como é que a gente consegue articular essas discussões, sabe? Que vai da questão da reforma administrativa a esse pacote de veneno e a questão do licenciamento. Como é que a gente facilita essas discussões e essas compreensões na nossa interface, né, com a sociedade de uma maneira mais ampliada, fora das nossas bolhas, né? Como é que essas discussões podem estar indo, né, para além, né, do público que normalmente é o público do Sintcep, é o público que circula e que a gente dialoga a partir das associações, das nossas associações. Como é que a gente transcende isso, né? E como é que a gente também estrutura, né, a nossa crítica, né? Porque a coisa está dentro de um absurdo de cinismo tão grande, né, que a maneira tradicional que a gente estruturava a nossa crítica, né, que era olhar os dados, demonstrar e desconstruir, né, um determinado discurso, uma determinada narrativa, ou disputar essas narrativas, a gente parece que não está dando conta, né? Porque dentro desse universo em que o próprio poder, né, e que o próprio governo, né, usa do cinismo, né, e nos deixa meio que, né, soltos, né, na nossa capacidade de confrontar, sem falar em toda aí a rede, né, de notícias falsas que a gente também precisa trazer para as nossas reflexões, né? E tem um desgaste muito grande isso, né, na nossa atuação enquanto pesquisador, que não tem, parece que mais validade. Antes você dizia assim, olha, o INPE tem, né, tais dados sobre desmatamento. Então, o próprio governo, né, descredibiliza uma instituição que, historicamente, né, se estruturou, né, como uma referência não só nacional, mas internacional, né? Então, simplesmente você diz assim, olha, não tem recursos para fazer o censo em 2021, né? E a gente quebra toda uma sequência, né, de estatísticas também altamente confiáveis, né, e respeitadas fora, né, do Brasil, né? E então vai desacreditando, né, o que a gente foi ao longo do tempo construindo como algo, né, sério, né, como algo que tinha valor e que tinha respeito, digamos, na sociedade. Então, tudo isso é
rapidamente desmontado, né, por falas absurdas, né, por mentiras, né, essa agora atual do confrontar dados do COVID, da Covid, né, os números da Covid, ter uma pesquisa implantada, uma falsa pesquisa implantada por um funcionário. Gente, é de uma não é nem maldade a palavra, né? É dentro de uma estrutura assim que a gente não está habituado, inclusive, a transitar. A nossa forma de luta, né? Eu digo isso porque sempre fui participante de associação, né? Sempre atuei às vezes com mais presença, mais intensidade no Sintcep também. Era dentro de outro campo, era outras coisas que a gente precisava combater, né? E agora a gente tem essas características que são muito, muito difíceis e que a gente precisa se reestruturar para lidar com tudo isso, né? Então, a gente, na verdade, lida, né? Não é de agora, mas está muito intensificado com uma confrontação, né, das políticas ambientais, das políticas econômicas e de desenvolvimento, né? E isso vai ter repercussões diretas no território, né? Então, uma política vai numa direção e a outra desfaz o que aquela está, né, tentando edificar, né? A gente tem aqui no estado agora, acho que vocês estão acompanhando, não sei se o Denis, em que medida está, toda a discussão sobre o arco viário, né? Aqui na Aldeia Bibiribe. Tem uma campanha que eu acho que é interessante a gente poder acompanhar e aprender com essas coisas que estão conseguindo mobilizar, né, a sociedade. A campanha é Arco em Aldeia, Arrudeia, né? Não somos contra o arco, mas faz outro traçado e não confronta e não conflita com uma política ambiental que é de criação de uma APA e de várias outras unidades de conservação integral, né? Enfim, o que é que uma política de desenvolvimento ela tem que confrontar com uma política que é de proteção, né? E é muito difícil trabalhar isso do ponto de vista de argumento, porque a lógica do desenvolvimento, a lógica de que vai trazer benefícios, né? Ela é muito, às vezes, ardilosamente utilizada, né? E aí a gente, na verdade, precisa, eu finalizo essa primeira contribuição assim, dizendo que a gente precisa saber, do ponto de vista da educomunicação, como é que a gente articula as nossas reflexões e sai das nossas bolhas, né? Como é que a gente mobiliza mais, né? Como é que a gente estimula as pessoas a refletirem o que é que isso tem a ver com as suas vidas, né? O que é que significa o licenciamento ambiental para a vida das pessoas? Como é que a gente consegue ir trazendo exemplos, simulando situações que as pessoas digam, opa, eu preciso talvez me ligar, né, nessa votação, né? Então, é isso para a gente começar. Obrigada, Edneida, pelas suas contribuições. E agora eu vou chamar novamente Eduardo, né? É importante a gente perceber, diante de tudo que foi falado, que eu acho que o que perpassa também tudo isso é uma coisa que a gente vem deixando, e a última eleição eu acho que deixou um pouco de lado, e aí agora parece que a gente vai começar a discutir, que é, por exemplo, o papel do Estado, né? O papel do Estado e também o Estado como um espaço mediador de conflitos, quer dizer, essa é a visão do Estado democrático, né? Você vai mediar conflitos que são naturais numa sociedade democrática que existe, mas o Estado, e a gente vem acompanhando o processo de redemocratização do país, sempre foi esse espaço onde você mediava conflitos, você discutia e você tentava elaborar políticas que esses conflitos fossem, no mínimo, eles fossem socializados e debatidos pela sociedade. Aí, em cima disso, assim, com o papel do Estado, como a gente falou de PEC 32, falou de como estão os órgãos, e desse processo, inclusive de comunicação e educação das pessoas,
Eu queria fazer algumas perguntas. Por exemplo, no caso de Denis, que eu acho que é bom também, como ele tem um líder da associação dos servidores da área, por exemplo, pensando no servidor público como esse ente estatal, esse ente do Estado, que está nessa relação com a sociedade e também na mediação do conflito, por exemplo, quais são os exemplos que ele tem de perseguição que a SEMA vem denunciando, e para que nosso público, quando for ver esse programa, tenha a ideia de que tipo de perseguição está sendo feita, tanto por parte do Estado, como, por exemplo, eu vi outro dia uma notícia que tinha fiscais, depois de ter apreendido algumas madeira, enfim, equipamentos do norte, foram cercados e foram feitos de reféns, não sei se por grileiros ou madeireiros, enfim. Quer dizer, que tipo de perigo um servidor, por exemplo, do IBAMA ou do ICMBio está passando hoje exatamente pelas falas ou pela visão política de um governo. Porque eu acho que a gente, a partir daí, a gente tem que discutir democracia, papel do Estado e que tipo de país a gente vai querer para o futuro, pensando nas gerações futuras e numa eleição que se encaminha. Essa é uma pergunta que eu faço especificamente, depois eu refaço para a Edneida, para a Mariana também. Joia, obrigado, Eduardo. Bom, o tipo de perseguição, acho que a gente pode dividir entre as perseguições do próprio governo, né, e as perseguições que os criminosos estão implicando, né? Dentro do próprio governo, assim, tem a famosa geladeira, né? O servidor é retirado da função que ele sempre realizou, que ele se especializou, né? Que ele já tem afinidade e é colocado num setor praticamente isolado, sem um trabalho definido, né? Aconteceram algumas remoções à revelia do servidor. Teve um caso lá de um oceanógrafo especializado em golfinhos em Fernando de Noronha, que foi removido da noite para o dia para o sertão aí de Pernambuco. Ocorreram remoções sem nenhum conhecimento, processos seletivos de remoção em que o servidor sequer participou do processo seletivo e apareceu lá como removido para uma unidade bem distante de onde ele tinha residência, família, etc. Chegou a ocorrer também um caso de um chefe de unidade no interior do Piauí, não lembro exatamente qual que era a unidade. Eu sei que fizeram uma denúncia de que ele tinha armas, né, que de fato armas foram apreendidas numa operação de fiscalização. Ele foi abordado por policiais que receberam a denúncia, se apresentando, dizendo que queriam saber a respeito do que tinha acontecido. O chefe da unidade mostrou, deu todas as informações, e os policiais conduziram ele 400 quilômetros até a capital, no carro da polícia. Então ele já ficou assim totalmente à mercê, não pôde nem usar o carro oficial do ICMBio, né? E para prestar depoimento, um claro caso de intimidação, e as informações que a gente obteve é que foi a própria direção do ICMBio que recebeu a denúncia, provavelmente dos próprios caçadores, e levou essa denúncia para a PM do Piauí, né, que conduziu, né, arbitrariamente aí o chefe, né? E, enfim, diversas falas intimidatórias, né, dizendo que eles são PMs, né, que sabem tudo que a gente faz, aonde a gente anda, o que a gente fala, né? Enfim, são falas intimidatórias que tentam levar medo e desconfiança para os servidores, né? E esse tem sido o nosso maior desafio aí enquanto associação, né? Não baixar a cabeça e
deixar claro que a gente tem um papel técnico importante, uma autonomia, né, e que não dá para se deixar intimidar por bravatas, né? Em relação aos perigos aí que estão ocorrendo na sociedade, né, no ato de fiscalização, né? Bom, essas declarações aí e esse enfraquecimento das instituições, né, levou ao avanço do garimpo, né, e dos madeireiros aí de uma maneira descontrolada, né? Dentro das terras indígenas, acho que a pior de todas deve ser a terra indígena Yanomami, em Roraima. Existem quase 20 mil garimpeiros, segundo os levantamentos aí dos próprios indígenas e do Instituto Socioambiental, e esses garimpeiros eles são liderados aí pelo crime organizado, né? Facções criminosas do Brasil e também da Venezuela que estão liderando ali o garimpo de ouro dentro dessas terras indígenas. E semana passada a gente teve um caso de sequestro de brigadistas que estavam na Estação Ecológica de Maracá, e tudo indica que só não foram mortos porque não eram o alvo dos garimpeiros, né? Os garimpeiros estavam atrás dos fiscais que tinham atuado na região na semana anterior. Os fiscais não estavam mais ali. Eles normalmente a ação de fiscalização ela é rápida, justamente para evitar esse tipo de perigo, né, de risco. E os brigadistas estavam na área, na região, eram indígenas da região, contratados temporariamente para trabalhar como brigadistas, foram feitos de refém, tiveram que levar maquinário para dentro da embarcação dos garimpeiros, e o recado que deixaram é de que se pegassem algum fiscal, iam matar. Então, esse é o clima que está dentro da fiscalização, né, de muito medo, de muito receio e da necessidade extrema, como nunca, né, de ter o acompanhamento das forças de segurança, né, das forças policiais, que sempre nos acompanharam, mas de um tempo para cá, dependendo do alvo que a fiscalização tem, já ocorreram casos em que a polícia se recusou a acompanhar a fiscalização do IBAMA, né, porque a orientação é não fazer nenhuma queima de equipamentos, né, apesar de ser previsto na legislação, os comandos aí das polícias têm orientado a não realizar esse tipo de ação. E isso tem inviabilizado aí parte das atividades de fiscalização, né? Então, esses são os riscos, né? E o que, em relação ao papel do Estado, né? Na verdade, parece que é um governo que ignora totalmente o papel do Estado, está promovendo, de fato, um desmonte, né? E, nesse sentido, se assemelha um pouco a um Estado totalmente ausente, né? Um Estado à mercê dos interesses de grandes empresários, grandes capitalistas, mas sem nenhum projeto de nação, né? Sem nenhum projeto de qual sociedade queremos, né? É um projeto de recolonização do país, né? Parece, de deixar o território à mercê dos interesses dos grandes empresários, custe o que custar. E o que tem custado é a vida aí de centenas de milhares de brasileiros, uma vez que a falta total de planejamento numa pandemia, né, tem gerado esse cenário de tragédia, né, que a gente vivencia,
e que tem sido noticiado aí todos os dias, né? É o que eu teria a colocar em relação à questão que o Eduardo trouxe. Obrigado, Denis. Aí eu repasso para a Edneida no outro aspecto, pensando nessa visão da democracia, do papel do Estado, do espaço mediador. A gente, durante algumas décadas, ou pelo menos as últimas 10, 15 anos, no país, a gente teve a coisa dos conselhos, né? Das conferências, onde o Estado chamava a população, a sociedade, para participar e discutir as políticas públicas que queria ver ali implementadas, exatamente espaços de negociação, de mediação, de conflitos ou de discussões, que caminhos o Estado poderia ter na hora de executar suas políticas públicas. Aí eu queria perguntar para a Edneida, até por essa visão mais relacionada à própria pesquisa social e à visão da educação, da visão social da coisa, esse esvaziamento, por exemplo, dos conselhos, e não só do Conselho do Meio Ambiente, né? Porque esse governo está fazendo isso, é uma política sistemática de esvaziamento de conselhos. O que isso significa nessa visão de a gente passar de um Estado democrático, de um Estado com espaço de discussão, para um Estado com a visão mais que a gente chama de totalitária e até com pedores, né, com fascistas, como a gente tem visto, em certa medida, no governo Bolsonaro. Que impacto isso pode ter, por exemplo, no futuro, né, de você ir cortando os espaços de discussão social dentro do Estado? Pois é, Eduardo, é uma pergunta bem interessante, né? Porque se a gente já fazia uma reflexão, né, sobre a qualidade da participação nos conselhos, né, antes do golpe, né, e antes de se instalar esse governo, né, atualmente a gente fala na não participação, né? O que é que eu quero dizer com isso, né? A gente avaliava, por exemplo, que tinha sido um ganho, né, que estava previsto na Constituição, o funcionamento, né, dos conselhos como um espaço democrático, né, como um espaço, muitas vezes, ou na maioria deles, não só consultivo, mas deliberativo, e muitos passaram a funcionar de uma forma bastante interessante, bastante consistente, mas havia também toda uma reflexão e toda uma crítica à qualidade da participação, as tensões, né, e muitas vezes até uma certa fragilidade e, por outro lado, uma pressão de grupos dentro dos conselhos para que se aprovassem coisas, enfim. Mas tudo isso estava no sentido da gente melhorar, né, da gente avançar nessa arena, digamos assim, né, de disputa mesmo, de poder e tudo mais. E agora, como você colocou, a gente tem um total desmonte disso, né? Seja do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com aquela redução, não só, né, a redução drástica, né, mas, por exemplo, a forma de escolha da participação da sociedade civil, que ficou minimizada dentro do Conselho, né? Até o não funcionamento mesmo, né, de determinados conselhos, que não se reúnem e que não têm, né, nenhum tipo de papel mais proativo, né? E, para mim, isso é uma perda imensa, né? E tem, além de tudo, um certo desgaste, né? Ou seja, não só, quando a gente olha toda essa reflexão que a gente fez, né, do que é que está significando para o servidor público, para as instituições públicas se manterem, né, com um mínimo de dignidade, né, e o que tem significado, por exemplo, para os funcionários dos órgãos ambientais, essa coisa da ameaça, do risco, da insegurança, né, como é que é essa participação, né, dessas instâncias dentro dos conselhos, né? Como é que está a participação e a condição de participação da sociedade civil aí também, tendo que correr, né, para conseguir, muitas vezes, sobreviver enquanto instituição, né? Enfim,
E nesse sentido, a gente acaba não tendo uma instância, né, que filtrava ou, né, ela própria revia a elaboração de determinadas políticas, né? Então, agora tem um bypass, ou quando existe algum tipo de discussão, a estruturação desses conselhos está deixando muito a desejar, né? Então, acho que a gente tem aí, deixou de ter uma instância extremamente importante, e eu não sei como é que a gente vai estar dando conta disso. Nessa conjuntura atual, eu confesso para você que eu não vejo grandes possibilidades de mudança, sabe? Acho que a gente está precisando se fortalecer, inclusive, para poder, no macro, né, do governo federal, a gente construir o que é essa proposta de Estado que a gente quer, né? Acho que a gente não pode estar só com o desejo de sair dessa situação e voltar para uma situação anterior, porque eu acho que essa situação anterior, ela também propiciou, né, que a gente, do ponto de vista de sociedade, né, propiciou que a gente tivesse toda essa conjuntura, né, que permitiu que esse governo chegasse, né, numa eleição, né? Estou dizendo isso porque eu acho que a gente tem que avançar em algumas pautas, né? Na pauta ambiental, com um monte de coisa que ficou, na pauta da própria Constituição, um monte de coisa que não foi regulamentada, né? Na pauta da reforma agrária, a gente precisaria dar saltos qualitativos, está aí o MST discutindo reforma agrária popular, né? Acho que é um movimento para o qual a gente precisa estar olhando, né? E conseguindo, talvez, estar aprendendo coisas, porque eles estão conseguindo inovar, inclusive, em algumas discussões, né? Se abrir para algumas coisas mais até desafiadoras do ponto de vista de reflexão, se abrindo muito para a pauta ambiental, né? Então, acho que a gente vai precisar ousar essa construção de que Estado brasileiro a gente quer, né? Sabendo que a gente tem grandes riscos aí em termos, né, de risco, né, para a democracia, né? Aliás, isso vem sendo construído, né? E a gente precisa ter isso muito claro, né? Agora eu queria, na verdade, até para fechar, pedir uma palavra de Mariana para a gente, porque a gente foi muito crítico, falou muito dos problemas que a gente vem enfrentando, mas, ao mesmo tempo, Mariana falou do trabalho como uma resistência. E como eu sei, porque Mariana é minha colega do IBAMA também, o IBAMA sempre foi uma marca assim, reconhecida pela sociedade. Existiam alguns órgãos, como Correios, que, inclusive, são os órgãos até mais atacados, né? Porque Petrobras, por exemplo, Correios, Banco do Brasil, IBAMA, foram marcas sempre reconhecidas pela sociedade. Quer dizer, órgãos públicos, organismos públicos com alta taxa de reconhecimento pela sociedade. E Mariana é uma servidora de, por exemplo, concurso público recente. E ela falou dessa coisa do trabalho que entrou no IBAMA recentemente, nos últimos concursos, e falou do trabalho como resistência. E aí eu queria meio que encerrar essa conversa nossa, essa roda de conversa, perguntando a Mariana o que dizer para uma pessoa, por exemplo, que está vivendo o que a gente está vivendo, o que dizer para uma pessoa que quer fazer, por exemplo, um concurso público para a área ambiental, um concurso público, ou pensando em entrar, ou o que lhe levou a entrar, por exemplo, no serviço público na área ambiental, o que dizer para essa pessoa, se vale a pena, ou por que vale a pena entrar no serviço público, mesmo com tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente faz parte do sindicato de servidores públicos federais e, às vezes, o servidor público é visto com muito maus olhos. E a gente está falando aqui exatamente de uma luta que para desempenhar as nossas funções com qualidade, com respeito e respeitando a legislação, enfim, fazendo respeitar a legislação. E aí eu queria saber de você, para a gente encerrar,
O que dizer para essas pessoas? Né? Você fez um concurso, virou uma servidora, está enfrentando esse desafio, mas o trabalho é uma resistência. Por que resistir ainda, mesmo diante de uma situação como essa que a gente está vendo? Bom, Eduardo, isso é uma questão existencial, né? Não, eu nem sou, assim, eu sou do concurso de 2010, eu já estou há 11 anos, né, no IBAMA. Eu escolhi estar no IBAMA, eu fiz o concurso do IBAMA porque eu queria estar no IBAMA, eu passei em outros concursos, mas eu quis estar no IBAMA. Eu sempre fui para a área ambiental, e eu sempre tive uma opção de trabalho em prol da coletividade. Então, eu escolhi o serviço público porque eu queria que o meu trabalho ele tivesse como resultado o benefício coletivo. Então, por isso foi a principal coisa que me motivou a ser servidora pública e na área que eu escolhi, que era a área ambiental. Minha formação é de geografia, eu também fiz direito também, mas não segui a carreira de advogada, né? Sou advogada de carteirinha, mas não atuo, né? Mas, assim, realmente eu escolhi a área ambiental para atuar, porque eu achava que é uma necessidade humana a gente repensar a forma como a gente vive nesse planeta, que precisa existir para as outras formas de vida existirem e para a nossa continuar existindo, nas futuras gerações. Então, eu achei que o meu serviço, colocar o meu trabalho pessoal em prol da coletividade, tendo isso como um objetivo de vida, eu achei que eu poderia fazer isso dentro de uma instituição pública. Eu acho que, assim, a gente está num momento muito difícil, muito desanimador. A gente vive um rolo compressor. Então, por exemplo, tem hora que eu pego assim o WhatsApp e falo assim, nossa, hoje é o projeto de lei tal, vai destruir tal coisa. Aí agora vieram 3 projetos de lei, aí agora vai acabar o índio, vai ser, acabar a terra devoluta, e agora é a grilagem, não, mas agora é o projeto de lei do licenciamento, agora é o projeto de... Então, assim, você fica até exaurido, porque é um verdadeiro rolo compressor de destruição do Estado e do meio ambiente sobre o cidadão. Né? O cidadão pode não perceber, mas isso está acontecendo na nossa realidade. Isso é um problema que afeta muito diretamente a nós brasileiros, mas é um problema que afeta o mundo inteiro. Então, assim, eu tento olhar o mundo com perspectiva. A gente vive um momento em que o Estado está passando por uma crise que é uma crise econômica, é uma crise do modelo financeiro que a gente vive. Então, não é só no Brasil que está tendo um acirramento do neoliberalismo nem do autoritarismo. A gente vê isso também em outras partes do mundo. A gente está sentindo aqui, e aqui se dá de uma forma específica, que a gente sente. Mas isso também acontece em outras partes. Em outras partes, pessoas também estão resistindo, estão procurando saída para um mundo melhor, que seja melhor para todos, que não seja só bom para alguns, para aqueles que se enriquecem durante uma pandemia. Então, assim, eu acho que a busca pela justiça social, pela justiça ambiental, é o que norteou a minha opção de trabalho dentro da instituição que eu estou. E, obviamente, eu não sou uma militante, eu não me classifico como uma militante dentro do serviço público, eu sou uma servidora pública, eu desempenho minhas funções em atendimento à lei, e eu desejo que a lei seja a melhor e a mais protetiva possível, né? Agora, eu vou pautar minhas atividades de acordo com a lei, então ela tem essas limitações. Então, eu tenho outros pensamentos que vão além do que está na lei, mas dentro da instituição eu me atenho ao serviço da lei. Então, às vezes, é um pouco frustrante, porque quando a lei fica muito ruim, o meu serviço é mais limitado, mas eu continuo desempenhando da melhor forma possível, em prol do bem público, que é assim que o Estado tem que ser, né? Eu não acredito no Estado neoliberal, eu acredito que o Estado existe para o bem público, e o bem público é a sociedade no geral, e é a diversidade, e tem que cumprir justiça social o máximo possível. Então, eu diria, para quem estuda meio ambiente, para quem gosta da questão ambiental, para quem quer ser servidor público, que seja, né? Eu não acredito que o Estado vai ser destruído agora, eu não acho que a nossa luta acabou. Tem dias que eu acordo e acho, eu falo, agora não vai dar mais. Mas depois eu olho com cuidado e falo assim, não, a gente tem que olhar as coisas com perspectiva histórica. Então, assim, a gente já teve muitos momentos autoritários no nosso país, a gente já teve muitas situações difíceis no mundo, a gente já passou pela Guerra Fria, a gente já passou por guerras mundiais, a gente já passou por governos fascistas, e a gente resiste como ser humano, a gente resiste como sociedade, a gente resiste em prol do interesse coletivo, a gente resiste para criar autonomia, para que as pessoas
elas sejam autônomas o máximo possível, para que elas sejam o mais felizes possível, o mais saudável possível, num planeta que tem a maior diversidade de vida possível também. Então, assim, para dar um recado específico meu, eu diria assim que a gente não deve perder a perspectiva nem de luta, porque a gente se faz na luta também. O companheirismo se faz na luta. Então, às vezes é a luta por coisas pequenas, às vezes a gente não consegue lutar, mas a gente está ali, a gente resiste. E ali na frente a gente vai construir outras coisas, porque a história continua. Então, assim, eu espero que esse momento, que eu não preciso olhar numa perspectiva histórica muito longa, eu espero que esse momento passe mais rápido, né? Mas a gente vai reconstruir as coisas, sim. Eu acredito nisso, acredito mesmo. Eu queria agradecer a pergunta, eu vou sair até feliz pensando nisso. Mas Bom, então viu? Luta coletiva. Sozinho a gente não consegue avançar. Exatamente. Então, assim, com essa fala, eu acho que a gente pode encerrar esse encontro, que, como o título do nosso programa diz, é uma roda de conversa, é uma troca de informação e um início de processo, na verdade. Eu acho que a pauta ambiental vai estar ainda ao longo desse ano, nas nossas discussões aqui no sindicato e, com certeza, com a sociedade e, provavelmente, com vocês novamente, mais aí na frente. Então, eu queria agradecer a presteza de atender o nosso convite, de estar aqui participando do debate. Mariana, minha colega, Mariana Momesse, Denis Rivas, também, servidor do ICMBio, presidente da ACEMA, também meu colega da área ambiental, Edneida Cavalcante, minha colega servidora, também filiada ao SINDICEP, né? Todos nós, eu acho que estamos com essa mesma perspectiva, de continuar na luta, continuar defendendo o serviço público, defendendo, no caso específico, o meio ambiente e a legislação ambiental, e defendendo o papel do Estado, né? Como Mariana falou, um Estado que vise o bem público, que vise a maioria da sociedade, a maioria da população. Agradeço a vocês, boa noite, e repasso aí para encerramento para Deise Lemos, do SINDICEP. Ok, gente, obrigada, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e espero, né, que esse programa contribua para que as pessoas entendam, para que a sociedade entenda a importância do meio ambiente, de lutar por ele, né? Então é isso. Obrigada a todos e todas, né? E até a próxima.